Olá, gente. Estamos aqui no mato. Oi, pessoal. Aqui, ó. No lago. No Zoianzi. Esse que a gente curte de vez em quando aqui. Fica 30 km de Garmisch-Partenkirchen, da nossa cidade. De vez em quando a gente vem para cá aproveitar o silêncio gostoso, a vista bonita, etc. Ou então também o verãozinho, né? É um pouquinho assim a nossa praia. É Uma verdade. delas, que na nossa região tem vários lagos. Pois é, o assunto hoje é um papel, Um documento, né? um documento de 86 páginas, um estudo que foi feito por um referendário, pode dizer assim, né? Não sei a tradução. Aham. O que poderia ser em referendar? Não sei. Tá, eu vou dizer assim, referendário do Ministério do Interior. Interior. Tá? Uma pessoa que já tem um cargo um pouco mais alto e nesse estudo foi até documentado ou citado vários cientistas, médicos que deram respostas sobre a atual situação. E esse estudo está dando muitas ondas aqui na Alemanha, Muita polêmica. muita polêmica, e o nosso governo, o ministro do Interior, todo mundo se distanciando desse estudo. Porque ele era um estudo assim que era para ficar Sigiloso. sigiloso e ninguém sabe bem como Veio à tona. isso veio à tona. Né? E ele se trata sobre os estragos colaterais dessa atual situação, dessa nossa doença aqui. Não da doença em si, mas das medidas tomadas. Isso, Exato, efeitos colaterais futuros das medidas drásticas que foram tomadas. futuros e já estão acontecendo E já agora, né? futuros a partir de já E se pergunta se essas medidas foram cabíveis realmente ou se foi exagerado, se demorou Só demais. que esses estragos colaterais vão se manifestar já agora, mas o principal só daqui a alguns meses. Isso não tem como, reverter, mas o sim estrago foi feito, tenta-se somente agora, pode, talvez, amenizar um Isso. pouco. se o governo escutasse esse estudo. Sim. Mas eles estão dizendo que Que, Então conta, que isso na não verdade. existia, que esse Isso. estudo não existia, né? essa pesquisa. Ele diz que na verdade o governo não era bem preparado para uma crise dessa e depois que começou a crise ignoraram as medidas que na verdade já existem. Tá? Porque aqui na Alemanha, como também certo em outros países, tem institutos que, wie sagt man, que preveem certos acontecimentos e tentam também prever quais são as medidas que têm que ser tomadas. Né? Em certas situações. Ele cita nesse estudo vários cientistas que agora tem muitas pessoas em parte com problemas crônicos que tem medo de ir para os hospitais. A gente, porque na verdade muitos hospitais estão fechados para o povo comum e só atendem os casos do corona. E como
toda hora passa nas mídias as medidas, o que tem que observar, tem os cuidadosos, os cuidados a gente tem que tomar. Então o pessoal fica com medo e além de não ter lugar que chega, eles também têm medo. Então pessoas que têm doenças crônicas, muitos deles ficam em casa. Tá? Simplesmente. E aqueles, por exemplo, vários tratamentos, né? Pessoas que estavam em tratamento por uma coisa ou outra, isso foi tudo cortado ou pelos hospitais ou pela própria pessoa, por medo. Então agora por enquanto eu não vou. Exato. E acaba piorando a própria situação, né? Como também Então, várias cirurgias. Não, vai adiante, porque isso ainda vem. É que antes de fazer o vídeo eu expliquei para ela o que tem escrito aqui. Conversou sobre o assunto, lógico. Pois é. Então, onde é que eu fiquei? São pacientes desses de problemas crônicos que provavelmente, possivelmente, não vão sobreviver. São pessoas com derrame cerebral ou infarto, entre outros. Cientistas, justamente essas com os quais ele conversou, alertam que dessas pessoas provavelmente morreram mais até agora do que morreram do Covid. E essas medidas tomadas passam do limite. E que essas medidas vão talvez acompanhar a gente por muito mais tempo ainda, né? O que vai fazer com que toda a situação geral dos outros doentes piore. Exatamente. Porque cada um também se trabalha com a historinha medo, né? Com a palavrinha medo. E acaba-se então retraindo, se distanciando de certos tratamentos ou visitas a médicos, o que ocasiona uma outra onda de grandes problemas de saúde. E esse perigo, o Covid no caso, não é superior do que muitos outros vírus que cercam a gente, né? Pelos quais a gente está cercado. Né? Sujeito. Pelos quais a gente está sujeito a adquirir. Provavelmente a gente agora vai ter que enfrentar um alarme falso mundial, gente. Tá? Isso não é a nossa opinião. Isso é que está escrito nesse estudo. Tá, gente? Pensam bem. O que? Talvez de chamar isso de alarme falso global, ele até exagerou, né? Mas não se pode beurteilen. Julgar. Porque se a gente vê os números globais da gripe global de 2017 e 2018, pode-se chegar à conclusão de comparar os dados. Mas enfim, nesse papel, ele não afirma que as medidas tomadas eram exageradas, mas continuar com as medidas drásticas por tanto tempo é provavelmente muito perigoso, porque existem muitos pacientes que morreram, muito mais pacientes que morreram das doenças normais que a gente conhece, né? Doenças normais, dos quais a gente conhece, né? E também o câncer, né? Muitos que estavam em tratamento. Exatamente. Na área do câncer, tem um monte de doenças que se distanciaram, né? Com essa história de fica em casa e se distanciaram também do tratamento, em muitos casos. Mais mortos de derrame e infarto porque não foram tomadas as precauções, né? Não, as precauções não, as medidas corretas no momento correto. Isso. Né?
E pensa bem, nas últimas décadas se estabilizou conceitos que influenciaram na mortalidade. Quer dizer, com medicamentos foi conseguido prolongar o momento da morte. Né? Dá para dizer assim? Prolongar a vida de muitas pessoas. Prolongar a vida. Né? E Através como de eles vários agora não são tratamentos. tratados, não vão no médico, não vão no hospital, muita gente então, de repente, sofre e acaba morrendo, né? Sem comentar também agora uma coisa que nós assim sentimos também, e conhecidos nossos e que a gente sabe, a falta de medicamentos. Isso também ainda tem. Né? Há um problema de falta de medicamentos, porque a grande parte da medicação que é usada aqui é feita na China. E com essa história toda e também com o transporte dificultando e tudo mais, faltam medicamentos. Outra coisa que também é bem interessante, de que se fala nesse estudo, cientistas dizem que derrame cerebral e infarto são as principais mortalidades na Alemanha. E no momento não é pesquisado quantas pessoas morrem por causa de falta de leito ou de medo de ir ao hospital. Tá? Isso no momento ninguém pesquisa. Tá? Ficou tudo de lado. Quer dizer, esses números foram esquecidos. Por isso também muita gente acusa que o RKI, o Instituto Roberto Koch, conta muito direitinho os mortes da corona. Mas na análise completa, como é feito normalmente, não acontece. Análise sobre o que pede mais, os mortes de ou com corona ou os mortos colaterais. Está mais do que na hora de desapertar as medidas. Tá, gente? São essas as perguntas que agora o ministro da Saúde e o ministro do Interior vão escutar. Né? Que as medidas drásticas agora têm muitos estragos colaterais que vêm acontecendo agora. Né? Outra coisa, os números que morreram ou vão morrer não pode se calcular bem, mas especialistas falam que se calcula entre 5 mil e 125 mil pessoas que morrem ou vão morrer por causa de adiantamento das cirurgias, né? Adiantamento não. Adiantar seria trazer para frente. Só? E sim, foram adiados. Adiados. Cirurgias adiadas. É tudo tão parecido para mim. Não adiantadas, mas adiadas. Isso. Né? E o pior de tudo, eu acho assim, o resultado disso tudo, o que faz o nosso ministro do Interior com o cara que fez o estudo, que é responsável pelo estudo? Ele simplesmente ganha licença temporária de ausência. Quer dizer, na verdade, eles põem ele para a rua e ele nunca... Tiram ele do caminho. Tiram ele do cargo. Do cargo, né? do Ele caminho. nunca vai poder voltar. E ele fez a única coisa certa. Ele fez o estudo Ele abriu o jogo. E informou os chefes dele. Informou os partidos. Informou todo mundo. E simplesmente não foi escutado. E ninguém sabe como esse documento chegou a ser publicado para o povo. Mas aconteceu. Ainda bem. E esse senhor, então, que é honesto, que é responsável, simplesmente foi tirado do cargo.
Então são essas coisas que acontecem aqui na Alemanha também. Temos também que dizer que não é nenhuma pessoa nova que está começando a vida, e sim é uma pessoa que já há mais tempo Com 57 anos, nesse exatamente. cargo, estava como Beamta, como é que é? Agora você tem que me ajudar. Como funcionário público, né? Dentro de um posto já mais cargo elevado, mais lá na frente. E você sabe. não é qualquer pessoa. É. E quem trabalha ou tem um cargo público, normalmente, ele não precisa se incomodar. Né? Tem um carguinho dele, ganha o dinheiro dele, mas ele foi uma pessoa responsável. Ele né? viu e disse, não, isso penso eu assim agiu, isso não pode ficar escondido. Olha só, gente, E ali. olha só aqui. Acho que é uma boa hora então para se despedir. Vem aqui, Schatz. 2 lhamas e uma delas estava se coçando, tão engraçadinha. Mas é bom que elas não venham muito para perto, né? Porque Olha só. Como é que é? Elas... Suspiram ou não? Não, elas espirram ou coisa assim. E é meio Cuidado fedido, com o né? corona, hein? E é Se meio eles fedido. vêm aqui. Dizem que é meio fedido, né? Tá bom, gente. Cheirosinho, mas linda. Tu és linda. No Ui, meio olha só que das bonitinho. flores, olha só. Olha, Então, com essas imagens a gente vai se despedir de vocês. esperando que tudo consiga ser resolvido de forma mais... É, Da melhor forma possível, né? mas na verdade é assim. Mas muita coisa... Pessoas que têm responsabilidade, mas vão contra o que o governo indica. O que acontece com eles? Tirados do caminho, É bem isso. Gente, férias. até mais. Grande abraço aqui desse Até mais. lago lindo. Um abração.